Nesta videoaula, eu pretendo explicar para vocês tanto os conceitos relativos ao gênero textual resenha, quanto o trabalho que será feito a partir desse gênero. Então, produção escrita, resenha. A resenha é um gênero textual do tipo dissertativo. Os tipos dissertativos são todos aqueles textos, todos aqueles gêneros textuais que têm como objetivo defender um ponto de vista, seja sobre um assunto específico, seja sobre um tema polêmico, seja a apresentação de uma avaliação sobre alguém ou alguma coisa. Especificamente sobre o gênero resenha, a resenha ela pode ser feita sobre diferentes assuntos, diferentes temas. O maior número de resenhas que nós temos contato hoje são resenhas feitas a partir principalmente de livros e de obras artísticas de um modo geral. Nas obras artísticas nós temos resenhas de peças teatrais, resenhas de álbuns musicais, resenhas de séries de TV e resenhas de filme também. Agora eu vou apresentar para você a parte teórica da resenha. A resenha é um gênero discursivo informativo, descritivo e opinativo sobre uma determinada obra. Por exemplo, livro, artigo, filme, série, documentário, exposição de artes, peça teatral, apresentação de dança, shows. Então, a resenha ela é composta por uma parte informativa, uma parte descritiva e uma parte opinativa. Então, a ideia é apresentar dados sobre alguma coisa, descrever aspectos deste elemento a ser resenhado e opinar sobre aquilo que você descreve e sobre aquilo que você informa. Nela, o resenhista sintetiza as ideias e expõe suas apreciações, influenciando seus leitores. Então, quando a gente produz uma resenha, o objetivo é apresentar uma avaliação sobre aquele elemento resenhado com o objetivo de influenciar a opinião daquele que está lendo a nossa resenha. Então, quando uma resenha é produzida, a ideia é mostrar por que aquele elemento resenhado, aquela obra resenhada, é boa ou ruim, e a partir dessa resenha, o leitor vai ficar tentado a ler ou não, a consumir ou não aquela obra. Então, há uma necessidade de sintetizar as ideias e expor essas avaliações. Assim, a função da resenha crítica é fazer uma análise interpretativa da obra, expondo considerações pessoais sobre o objeto analisado. Né? Então, faz-se uma análise e interpreta-se aquilo que está sendo resenhado. E por que nós estamos trabalhando este gênero discursivo neste momento especificamente? Porque nós acabamos de estudar a classe gramatical dos artigos.
dos adjetivos. Os adjetivos, nós vimos, são aquelas palavras usadas para caracterizar os nomes. Quando a gente avalia alguma coisa, quando tecemos considerações analíticas sobre o que quer que seja, fatalmente fazemos uso dos adjetivos. Porque para opinar sobre alguma coisa é necessário caracterizar esta coisa. Então, o uso adequado dos adjetivos na construção de uma resenha é importantíssimo, porque nesse gênero, nesse tipo dissertativo, né, no tipo dissertativo em geral e na resenha, no gênero discursivo resenha em específico, a gente percebe o uso argumentativo dos adjetivos. Como nós nos valemos dessa classe gramatical para argumentar, para defender uma ideia, para construir, portanto, uma apreciação, um juízo de valor para aquela obra a ser resenhada, né? E aí eu trago um exemplo para que você consiga ter uma noção de como que a resenha é construída e como que o uso do adjetivo na construção dessa resenha é essencial. Então, a resenha vai ser que nós vamos analisar é a resenha da animação Divertidamente, feita por Mari Ellen Farias dos Santos, tá? Neste site Resenhando, é uma resenha de 2015. Então vamos a ela. As animações Disney sempre tiveram um colorido chamativo e vibrante. Reparem nos adjetivos. Mas, após a definitiva junção com a Pixar no quesito visual, a beleza ficou ainda melhor. Então a gente já consegue perceber qual é o encaminhamento avaliativo que a resenhista vai fazer do Divertidamente. Né? Ela está aparentemente está de acordo e está bastante alinhada a proposta do estúdio, né? Das produções dos estúdios Disney. Em Divertidamente não é diferente. Cores e brilhos chamativos e, para nossa alegria, uma boa e diferente narrativa. Quem nunca quis saber o que se passa na mente do outro, que atire a primeira pedra. Então, só nesse primeiro parágrafo, a gente já percebe como que a resenhista vai fazendo um uso muito adequado e muito bem articulado dos adjetivos na construção da sua argumentação. Não pense que a produção descreve a mente humana. Embora trate disso, o foco está no papel das emoções. Agora a gente começa com a parte da descrição, né? E da informação. Observe um dos cartazes do longa. De fato, quem manda e desmanda na história é justamente a montanha-russa das emoções. Com um roteiro muito bem elaborado, diferente das últimas produções, como, por exemplo, Aviões, a produção dirigida por Pete Docter está além da média dos filmes da própria Pixar. É uma animação tão boa que, ao terminar, deixa uma enorme vontade de rever tudo o que aconteceu com Riley para desbravar detalhes que passaram despercebidos. Em Divertidamente, tudo começa no nascimento da jovem Riley. Já aos 11 anos, a garota divertida
e enfrenta mudanças importantes em sua vida. Calma. Além dos problemas da puberdade, ela precisa deixar a cidade natal, no centro dos Estados Unidos, para viver em São Francisco. E lá vamos nós novamente para São Francisco, tal qual em Operação Big Hero. Resenha da Operação Big Hero, barra tudo sobre a Operação Big Hero. Aqui a gente tem dois links, né, para outras resenhas. Neste terceiro parágrafo, a gente tem uma descrição, um resumo da história, né? Então a gente tem aqui uma imagem da Riley quando eles chegam em São Francisco. É em São Francisco que o cérebro de Riley passa a lidar mais frequentemente com várias emoções distintas, como a alegria, o medo, a raiva, a repulsa ou o nojinho, né, para quem assistiu ao filme, e a tristeza. Quem são eles na história? Os personagens que convivem de modo organizado e fazem a narrativa ganhar ritmo e, claro, emoção. No entanto, a alegria perde o controle geral quando Riley tem um momento complicado na escola. Resultado, todas as emoções se misturam. Antes que toda a situação seja normalizada, ou melhor, reestruturada, é difícil segurar as lágrimas. Sim, Divertidamente consegue ser um filme infantil, mas com conteúdo tão bom que também se comunica com os adultos. Afinal, quem nunca teve uma explosão confusa de emoções e então sentiu saudade da infância? É imperdível. Aqui a gente tem a ficha técnica, filme Divertidamente, em inglês Inside Out. Aí tem o elenco das vozes em inglês, a direção, o gênero, a duração, a distribuidora e a classificação. Aqui a gente tem as informações da resenhista, né? Então aqui temos um cartaz, o Divertidamente, uma imagem da Riley e um outro cartaz, o Divertidamente, que ela fez referência na própria resenha. E aqui nós temos conheça as pequenas vozes de dentro da sua cabeça. Ok? Então, nós temos um excelente exemplo de resenha cinematográfica. Percebemos muito bem qual é o posicionamento desde o começo, né? E aqui no final ela arremata com é imperdível. Faz algumas comparações com outros filmes também do estúdio, mas o que vai nos interessar aqui é como que esta resenhista conseguiu apresentar, de fato, a informação, a descrição e a opinião sobre o filme especificamente. Pois bem, nós vimos que resenha pode ser feita de livro, artigo, série, documentário, exposição, enfim, uma infinidade de possibilidades, né? Sempre quando a gente está construindo uma opinião sobre uma determinada obra, a gente está resenhando esta obra. Então, uma forma bem sintética de compreender o resumo, a resenha, é só a gente pensar que a resenha é como se fosse um resumo com uma opinião. Então, a parte do resumo é importante. Você precisa falar do que você está resenhando, mas no caso dos filmes é muito importante que não entreguemos spoilers, né? Não dá para estragar a experiência de quem está lendo a resenha. Nosso objetivo é avaliar positivo ou negativamente para influenciar o comportamento da pessoa, mas sem estragar a experiência. O trabalho que vocês vão fazer é justamente a mesma coisa. Vocês vão produzir uma resenha em um grupo de até 3 pessoas. Vocês vão escolher um filme qualquer
e vão fazer esta resenha. O que vai ser avaliado neste processo? O uso argumentativo dos adjetivos, a apreensão do gênero resenha, se nós temos a parte informativa, a parte descritiva e a parte opinativa, e também esta clareza, esta coesão e esta coerência textuais. Tá bom? Vai valer 5 pontos. A entrega eu coloquei em 2 semanas, porque como este vídeo serve para ambas as turmas e nós temos aulas em dias diferentes, cada uma das turmas sabe qual será a data de entrega, tá ok? Vai ser impresso, vocês podem colocar na extensão que vocês quiserem, se vocês quiserem colocar com figuras também, imagens, como no exemplo que nós vimos, vocês podem ficar à vontade, mas lembrem-se que quanto melhor elaborado estiver, melhor avaliado será. Então, tenham uma atenção com a estética do trabalho em si, mas principalmente foquem na questão textual, que esta será o que vai pesar realmente na avaliação, ok? Eu recebo então daqui a algumas semanas, né, o trabalho de vocês na nossa aula, na nossa primeira aula daqui a 2 semanas, tá bom? Qualquer coisa, mandem um e-mail. Um abraço.